Olá, meu compadre e minha comadre. Você já escutou a primeira parte desse caos? Chega mais um tiquinho, porque agora a prosa engrossa de verdade. Da última vez, nós deixou o moço José sendo levado para os calabouços do Egito. Tudo por causa de uma mentira das mais sem vergonha que já apareceu debaixo do sol. A mulher de Potifar tentou arrastar o rapaz para o pecado. Como ele fugiu, ela segurou a capa dele e inventou que tinha sido atacada. Potifar, sem querer escutar a defesa do servo, mandou prender o coitado. E você sabe como é que é. Tem gente que pensa que quem anda com Deus nunca sofre injustiça. Mas a verdade é bem diferente. E se você já gostou desse caos, dá uma força pra gente. No Spotify, dá uns 5 estrelas aí. E no Instagram, um joinha. Não deixe de mandar também o seu recado. Pois é, José perdeu a liberdade, perdeu o conforto e perdeu a fama de homem honesto. Só não perdeu uma coisa: a confiança no Senhor. E às vezes é justamente isso que Deus está querendo ver. Lá dentro da prisão, José podia muito bem ficar emburrado e reclamando da vida, falando que Deus tinha abandonado ele. Mas não, o moço continuou trabalhando direitinho. Tratava todo mundo com respeito, fazia tudo caprichado. Não demorou muito e o carcereiro reparou. Esse hebreu é diferente. Foi dando uma responsabilidade aqui, outra acolá, e quando o povo viu, José já cuidava de quase tudo dentro da cadeia. É curioso demais, né? Primeiro ele administrou a casa de Potifar, agora administrava até a prisão. Parece que Deus estava treinando o rapaz sem ele perceber. Eu acho que essa era uma prisão especial para gente graúda, porque um dia chegaram outros presos graúdos, 2 presos importantes. Um era copeiro-chefe de Faraó, responsável pelas bebidas do rei. O outro era o padeiro-chefe, que cuidava dos alimentos do palácio. Os 2 tinham feito alguma coisa que desagradou Faraó, os seus conselheiros, e acabaram atrás da grade. Numa manhã, José viu os 2 cabisbaixo. Uai, por que essa cara de quem perdeu a última galinha do terreiro? Eles responderam: cada um de nós sonhou um sonho esta noite, mas aqui não tem ninguém para explicar. E José respondeu: as interpretações pertencem a Deus. Contem os sonhos. O copeiro contou primeiro, falou de uma videira com 3 galhos. Os cachos amadureciam depressa. Eles espremiam as uvas no copo e entregavam ao rei. José nem demorou. Deus está mostrando que dentro de 3 dias você vai voltar para o seu serviço. Quando isso acontecer, lembra de mim. Conta para o rei que eu estou preso sem ter feito nada. Depois foi a vez do padeiro. Ele carregava 3 cestos de pão na cabeça, mas as aves do céu vinham e comiam tudo. José baixou os olhos. Essa interpretação era pesada. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar executar você. E foi exatamente assim. Em 3 dias, no aniversário do Faraó, o copeiro voltou ao palácio e o padeiro perdeu a vida. Tudo aconteceu do jeitinho que Deus tinha mostrado. Agora você pensa: pronto, o copeiro vai lembrar de José. Que nada! O homem saiu da prisão e esqueceu ou não quis lembrar de quem tinha ajudado ele. Passou uma semana, depois um mês, depois um ano. Na verdade, passaram mais 2 anos. José continuava preso. Chegou então uma noite em que o próprio Faraó teve um sonho esquisito.
Ele viu 7 vacas bonitas, gorda, forte, pastando perto do rio. Depois apareceram 7 vacas magras, feias, só pele e osso. E o mais estranho, as vacas magras engoliam as vacas gordas, mas continuavam magras do mesmo jeito. Depois veio outro sonho. 7 espigas bonitas, cheias de grão. Logo depois nasceram 7 espigas secas, queimadas pelo vento do deserto. As espigas ruins engoliam as boas. Faraó acordou assustado. Chamou todos os sábios, magos, sacerdotes e entendidos do Egito. Ninguém conseguiu explicar. Foi aí que o copeiro deu um tapa na sua própria testa. Misericórdia! Agora eu lembrei. Tem um hebreu da prisão que interpreta sonho. Mandaram buscar José depressa. Mas ninguém podia entrar na presença de Faraó com roupa de preso maltrapilho. Deram um banho nele, fizeram a barba, trocaram as roupas e aquele preso, que talvez nem sonhasse mais em sair dali, entrou diante do homem mais poderoso do mundo daquela época. Faraó disse: ouvi dizer que você interpreta sonho. José respondeu com uma humildade bonita de se ver: eu não posso, mas Deus dará a resposta. Depois de escutar os 2 sonhos, ele explicou: os sonhos são um só. Durante 7 anos, o Egito vai ter fartura como nunca se viu. Mas depois virão 7 anos de fome tão brava que o povo vai esquecer dos tempos bons. E Deus repetiu o sonho 2 vezes porque a decisão já está determinada. Só que José foi além. Ele não trouxe só a interpretação, trouxe a solução. Ele disse: escolha um homem sábio. Durante os 7 anos de abundância, recolha parte de toda a colheita e guarde em celeiros. Assim, quando chegar a fome, haverá alimento para o Egito e para os povos das outras terras. Faraó olhou para os seus conselheiros, olhou de novo para José e perguntou: onde vou encontrar outro homem com uma sabedoria que esse tem? Naquele mesmo dia aconteceu uma das maiores reviravoltas da Bíblia. O preso virou governador. O escravo recebeu anel do rei. Quem dormia numa prisão passou a desfilar na 2ª carruagem do reino. Faraó declarou que ninguém moveria a mão nem o pé em todo o Egito sem a autoridade de José. E quer uma curiosidade registrada na história? Por volta de 1700 a.C., os egípcios enfrentaram um período de fome construindo enormes silos com uma tecnologia impressionante. Eles eram feitos de tijolos de barro e palha, depois recheados e revestidos por lama para tampar os poros. Tinham o formato de um cilindro e eram abastecidos por cima. Quando iam retirar os grãos, usavam uma pequena tampa na base e deixava a gravidade fazer o serviço. A tampa de cima era coberta por cinza, que evitavam pragas. E a conservação dos grãos acontecia porque os próprios grãos consumiam oxigênio interno. Era uma tecnologia com vácuo produzida naturalmente que pode até ser utilizada hoje em dia. Esses silos eram protegidos por pequenas muralhas e guardas armados. E foi isso. O rapaz que um dia foi vendido por 20 moedas, agora administrava a maior potência da época. E durante 7 anos ele percorreu toda a terra, construindo depósitos, organizando colheita, armazenando trigo e cuidando de cada detalhe. Os celeiros ficavam tão cheios que até pararam de contar os grãos de tanto que tinha. O povo talvez pensasse: esse homem exagerou. Mas José sabia, quando Deus manda se preparar, quem é sábio obedece. E compadre, é justamente aí que a história vai ficar ainda mais bonita. Porque logo as chuvas pararam, a terra secou, a fome começou e adivinha quem ia aparecer de barriga vazia diante do governador do Egito? Pois é,
Os mesmos irmãos que um dia venderam José como escravo. Mas esse já é um caso para a gente continuar numa próxima prosa. Até lá, fique com Deus e nunca esqueça de uma lição que essa história ensina. Às vezes, Deus demora para abrir uma porta, porque antes precisa preparar o homem que vai passar por ela. E quando a hora certa chega, ninguém consegue impedir aquilo que o Senhor decidiu realizar. Estamos aceitando pedidos de histórias bíblicas para serem transformadas em causos caipiras. É só anotar aí nas mensagens. Até mais!